Dilma presidenta. Mais mudanças, mais futuro. Uma mulher que acorda cedo, trabalha muito e tenta aproveitar qualquer tempinho que resta para ter uma vida normal, como qualquer pessoa. Lê e escreve muito. Gosta de cozinhar e de tratar do jardim. Cuida da residência oficial com os meros de qualquer dona de casa. Sente saudade da filha e do neto que moram longe. E compartilha em todos os instantes dos sonhos, das apreensões e das esperanças de milhões de brasileiros. Você não pode se abater por uma dificuldade. Todo dia você tem de matar um leão. E, de uma certa forma, subir e descer o Everest. Todo dia. Dilma nunca desiste. Por isso, conseguiu fazer tanto em tão pouco tempo. No seu governo, 22 milhões de brasileiros saíram da miséria e 5,5 milhões conquistaram um emprego. Dilma também ampliou todos os programas que herdou de Lula e criou ela própria programas inovadores. O Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras e o Mais Médicos, entre outros. Duas coisas para mim são comoventes. Formatura do Pronatec, quando um dos formandos representa a turma. Desde que me formei, senhora presidenta, o Pronatec foi um divisor de águas da minha vida. E a outra é a casa, do Minha Casa Minha Vida. Eu vou lá entregar a chave, tem a mãe e uma menininha dizendo para mim: eu vou ter um quarto com uma cama só minha. Que era um valor para a menininha imenso. É a hora que você fala assim, vale a pena. Vale a pena ser presidente, passar por todos os desafios, porque aí você tem um retorno concreto que não é teórico, não é imaginário, né? É a pessoa física ali, olho no olho, que você vê que melhorou de vida. Nós temos um desafio enorme. O povo sempre quer mais e merece o melhor. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Eu pedi a Dilma para encerrar este programa dizendo duas palavras sobre o meu querido companheiro Eduardo Campos. Nós dois temos um afeto de pai e filho. Por isso, sinto uma dor imensa por sua perda. Sua luta sempre foi e continuará sendo a nossa luta. E suas últimas palavras precisam ser incorporadas pelo povo brasileiro. Nunca, jamais desistir do Brasil. É assim, Eduardo, que vamos guardar sua memória para sempre. Nos últimos anos, você viu muita coisa acontecer no Brasil. E muita coisa aconteceu também sem você perceber. Com certeza você sabe que 36 milhões de brasileiros saíram da miséria e 42 milhões foram para a classe média. Mas seguramente você não sentiu que o mundo vive uma das piores crises econômicas da história. 60 milhões de empregos foram destruídos lá fora. Aqui, como aprendemos a nos defender dos problemas externos e a combater melhor os problemas internos, continuamos valorizando o salário. E no pior momento da crise, criamos 11 milhões e 900 mil empregos. Fomos também um dos países que mais construiu casas populares, que mais criou escolas técnicas, universidades e mais ampliou as vagas nas escolas, que criou a maior rede de proteção social do mundo, o Brasil Sem Miséria, com programas do impacto do Bolsa Família. O país que vem realizando um dos maiores conjuntos de obras de infraestrutura do mundo e o maior de sua história. O
Um país onde o acesso à luz elétrica, água, telefone e internet cresceu como nunca. Fomos também um dos países que mais descobriu novas reservas de petróleo e de gás. Um dos que mais expandiu seu mercado interno e mais aumentou sua produção agrícola. E por ter tido dois governos, o de Lula e o de Dilma, que trabalharam para diminuir a desigualdade, foi o país que mais distribuiu renda e mais mudou o seu perfil socioeconômico. Por tudo isso, o Brasil está preparado para viver um novo ciclo de desenvolvimento. Pessoal, na perspectiva oblíqua, para onde convergem os dois pontos de fuga? Ninguém? Houve um tempo no Brasil Professor, em que era impossível ver filha de pedreiro estudando em uma universidade particular. Não sei se a gente escolhe com 2 ou com 3/4, hein? O que vocês acham? Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver família pobre sendo dona da própria casa. Senhor, aqui, ó. Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver porteiro viajando de avião. Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis no Brasil. na linha do horizonte. As portas estão se abrindo para todos. Agora, muito mais mudanças virão pelas mãos de quem já provou que sabe mudar para melhor o Brasil. Dilma, mais mudanças, mais futuro. A juventude de Pablo também está sendo muito diferente da do seu pai. Se você fosse filho de rico, você conseguia fazer uma faculdade. Como a gente era filho de pobre, não conseguia fazer nada. A hora do emprego, então, era difícil. Você ter um emprego com carteira assinada era muito sofrida. Aos 19 anos, Pablo já tem um bom emprego. Como milhões de jovens, ele fez um curso do Pronatec e hoje trabalha numa das maiores obras do país, a hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, que Dilma visitou há dias. Graças ao Pronatec, já começou a ter aquela visão mais ampla, né? Do que eu realmente queria pra mim. Me sinto muito orgulhoso por estar numa obra desse porte, sendo muito útil, né? Cícero também foi muito mais longe do que se esperava. Minha mãe, ela veio do Piauí. Tive 20 filhos. Era difícil, moço. Muito difícil. Nós não tínhamos simplesmente o que comer em casa. Os alimentos eram conseguidos muitas vezes nas latas do lixo. Mas ele não podia ver um livro. Podia ver um livro assim, molhado, que ele catava. Aí eu falava com meu filho, eu quero que você seja um médico para cuidar de mim quando eu tiver velhinha. Eu, pobre, negro, favelado, faminto, me formei médico. Isso antigamente não era possível. Hoje é. Eu só pude chegar onde eu cheguei com um pronome. Pobre hoje nesse país tem vez. Ele tem vez através da educação. Ainda pensa que eu tô sonhando ainda, né? Aí eu digo, é verdade, menino. Confio médico. O Brasil precisava muito de um programa como Mais Médicos. Olha só, o país forma menos médicos do que é necessário e a maioria se concentra no sul e sudeste. Mas, mesmo nessas regiões, faltam médicos em muitas cidades, principalmente nos postos de saúde da periferia. O Mais Médicos surgiu para atender essas carências. Todas as vagas foram oferecidas, em primeiro lugar, a brasileiros. Ou seja, os estrangeiros só ocuparam as vagas que não foram escolhidas por nossos médicos. Hoje, o programa conta com mais de 14 mil profissionais em 3.785 municípios e beneficia 50 milhões de pessoas. Desde então, diminuiu em 20% a necessidade de encaminhar pacientes aos hospitais. Por tudo isso, quem mais precisa de saúde apoia o Mais Médicos. O país foi surpreendido ontem com gravações dos depoimentos à justiça de 2 indivíduos presos pela Polícia Federal no meu governo por envolvimento em atos de corrupção. Todos sabem que tenho tolerância zero com a corrupção e deixei isso bem claro ao criar as condições para investigar todo e qualquer delito e malfeito e para levar a julgamento todos os corruptos e os corruptores. Nem sempre antes foi assim no Brasil. Muito pelo contrário. Aqui se costumava varrer a corrupção para baixo do tapete.
o principal envolvido nas denúncias, que hoje faz acusações para diminuir a sua pena, foi demitido da Petrobras por mim e foi preso no meu governo. Tudo o que ele disse tem de ser apurado com rigor. Eu sou a primeira a exigir isso. Mas a investigação deve ser feita sem interferência ou manipulação política. A lei não pode ser aplicada ao sabor de circunstâncias eleitorais. Quem está dizendo isso é uma presidenta que nunca compactuou com qualquer tipo de irregularidade. Jamais aparelhamos a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República. Essa é a nossa diferença em relação aos governos tucanos. Nós investigamos, eles escondiam. Quem criou as condições como eu para combater a corrupção nunca será conivente com ela. Por isso, estou propondo a implantação de 5 medidas no combate à impunidade, pois a impunidade é o mal que alimenta a corrupção. Medida 1. Aprovar uma lei que transforme em crime e puna com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstrem a origem dos seus ganhos. Medida 2. Modificar a legislação para transformar em crime eleitoral a prática de Caixa 2. Medida 3. Criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação. Medida 4. Alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo desvio de recursos públicos. Medida 5. Criar uma nova estrutura no Poder Judiciário, junto aos tribunais superiores, que dê maior agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que possuem fórum privilegiado. Fernando Henrique Cardoso, todos sabem, é o líder do PSDB. E nessa condição simboliza como ninguém o estilo tucano de encarar o Brasil e o brasileiro em geral, principalmente os mais humildes. Quando era presidente, ele chegou a chamar os aposentados de vagabundos. Agora, ao comentar o primeiro turno desta eleição, FHC disse literalmente: não é porque são mais pobres que votam no PT, mas porque são menos informados. Ou seja, para a FHC, os 43.267.668 eleitores de Dilma são ignorantes. Ele não leva em conta outras 3 hipóteses. A candidata Dilma foi a mais votada porque as pessoas sentem que melhoraram de vida no seu governo. B, as pessoas lembram exatamente o que sofreram nas mãos do governo tucano. C, as 2 alternativas estão corretas. Vamos ver alguns exemplos? Nos governos tucanos, o Brasil chegou a ser o 2º país do mundo com o maior número de pessoas desempregadas. Isso mesmo, o 2º maior do mundo em desemprego. No governo Dilma, temos as menores taxas de desemprego da nossa história e uma das menores do mundo. Nos governos tucanos, o Brasil chegou a ter 50 milhões de indigentes. Hoje, só no governo Dilma, 22 milhões de brasileiros superaram a miséria e o Brasil saiu do mapa da fome elaborado pelas Nações Unidas. Em 1997, a imprensa denunciou a compra de votos para aprovar a emenda que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, mas nada foi apurado. Em 2007, a Procuradoria-Geral da República denunciou a existência do Mensalão Tucano, um esquema de financiamento irregular da campanha à reeleição do então governador mineiro Eduardo Azeredo, um alto dirigente tucano muito próximo a Aécio, mas até hoje ele não foi julgado. Mais recentemente, a imprensa denunciou que para obter um contrato nas obras do metrô, a empresa francesa Alstom pagou propina a vários políticos de São Paulo, estado governado há 20 anos pelo PSDB. Mas ninguém foi julgado até agora. Este ano, o ex-vice-governador de Aécio, Clésio Andrade, foi denunciado por desvio de verbas direcionadas a cursos profissionalizantes. Mas adivinha? Nada aconteceu até agora. Percebeu a diferença entre os 2 modelos de governo? Enquanto os tucanos varrem tudo para baixo do tapete, Dilma defende que tudo se apure, que tudo se investigue. Porque quem não deve, não teme. O silêncio é o grande aliado da impunidade. Vejam o caso de Minas. Jornalistas que criticaram o governo de Aécio
foram perseguidos e demitidos. 2 documentários disponíveis na internet relatam esse cerco à imprensa. Liberdade, essa palavra, de autoria do então estudante de jornalismo Marcelo Baeta. E Mordaça no Brasil, produzida pela Current TV dos Estados Unidos, que também sofreu tentativa de censura. Agora, Aécio entrou na justiça pedindo a remoção de links em redes sociais e sites de buscas como o Google, que trazem críticas e denúncias contra ele. Mas a tentativa de silenciar a imprensa não impediu que o povo de Minas percebesse as grandes falhas do governo Aécio. A resposta veio neste primeiro turno. Aécio perdeu para Dilma em Minas e seu candidato a governador também foi derrotado pelo PT. Não existe melhor prova de que Aécio e seu governo foram desaprovados pelos mineiros. Aécio já disse o seguinte: eu estou preparado para tomar as decisões necessárias, por mais que elas sejam impopulares. O candidato tucano não explicou o que seriam essas medidas impopulares. Mas o fato dele ter antecipado que Armínio Fraga seria o seu ministro da Fazenda dá algumas pistas. Armínio foi presidente do Banco Central no segundo governo FHC. Na sua gestão, a dívida pública dobrou, a inflação cresceu e a taxa de juros chegou a 45% ao ano. Agora, em entrevistas recentes, Armínio primeiro disse: o salário mínimo cresceu muito. Depois, disse o seguinte: posso querer distribuir mais dinheiro para os mais velhos agora, mas vou tirar das crianças? É de opções que estamos falando. Essa é a visão de governo de Armínio Fraga. Assustador, não é? Dilma, presidenta 13.